Senhoras e senhores, para darmos início ao nosso primeiro bloco do ciclo de palestras, portanto, a nossa programação técnica, apresentamos agora o nosso primeiro convidado, que irá discorrer, que irá apresentar o tema A Gestão e o Planejamento Proativo de Secas. Por isso que, com muito prazer, nós o convidamos, como representante da Universidade Federal do Estado do Ceará, o professor doutor Francisco de Assis Souza Filho. Seja bem-vindo, você é a última vez, eu passo a palavra para o senhor, pode ir para lá. Tá bom. Isso aqui é o... Senhoras e senhores, lembramos a todos que as eventuais perguntas das senhoras e dos senhores poderão ser feitas no momento dos debates, ao final deste bloco. Os interessados poderão preencher o formulário de perguntas que se encontra disponível nas laterais deste auditório. Portanto, fiquem à vontade para interagir, para participar conosco neste seminário. Agora sim, facultamos a palavra ao nosso palestrante. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Então, enquanto coloco aqui minha apresentação, eu já me antecipo agradecendo imensamente o honroso convite de fazer parte desse evento e avalio que ele já começou muito bem com a mesa de abertura, quando o general Pinto Sampaio constrói 3 pilares, eu acho que importantes para se pensar a questão da seca no Nordeste, que é visão estratégica, participação pública e rede de colaboração. Acho que esses 3 conceitos que já foi arguído aqui já nesse primeiro momento, eu acho que são 3 vetores importantes que a gente deve manter aqui durante o decorrer da nossa apresentação. Seguindo aqui também a orientação do general, saúdo todos os militares em nome dele, do general Pinto Sampaio, e os civis em nome do Dr. Ramon Rodrigues, tá certo? Juntamente com o senhor Amorim Andrade, do Banco do Nordeste. Então, vou dar início aqui à minha fala. Eu fiz uma fala um pouco mais dilatada para deixar depois como uma documentação para os senhores, né? Então, alguns slides eu vou passar um pouco mais rápido, mas fica a memória, tá certo? E o acesso depois à informação ficará aí disponível. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante, aqui eu tenho que ver para onde aponto. Para cá. Deixa eu começar aqui a medir meu tempo aqui também. Para tentar não... onde é que... pronto. Qual o local? Fechou. Então, aqui eu volto e aqui eu passo. Então, eu vou tentar aqui, falar um pouco mais rápido para dar tempo aqui de usufruir mais da possibilidade do convívio aqui com vocês. Eu vou trabalhar 5 pontos. Primeiro, a questão da seca, o impacto histórico e o aumento da resiliência do sistema socionatural que nós temos aqui no Nordeste das últimas décadas. Segundo, é identificar as raízes da ocorrência das secas, que está associada à variabilidade do clima e pode se intensificar com a mudança climática. Terceiro, é um slide só para sinalizar quais foram as estratégias de adaptação dos recursos hídricos à ocorrência das secas. Depois, eu faço um slide também sobre um mecanismo importante de gerenciamento de conflitos na questão de secas, com relação à questão dos dados, que é a alocação negociada, e, finalmente, eu me detalho aí um pouco mais sobre a questão do planejamento proativo de secas. Então, o primeiro ponto com relação à questão das secas é que a gente tem que identificar que as secas no Nordeste não é um problema de recursos hídricos, é um problema sistêmico, e ela afeta a vida das pessoas e a economia das pessoas. Foi assim durante vários ciclos econômicos que nós tivemos aqui no estado do Ceará. Notadamente, por exemplo, o ciclo do gado, que se encerrou
com uma seca em que cada 6 cabeças de gado, 5 morreram. A grande seca de 1888, 89, onde a cidade de Fortaleza tinha 26 mil habitantes, em função da migração, ela chegou a ter 26 mil habitantes, então cresceu mais de 100 mil habitantes em pouco mais de um ano, transformando inclusive a seca de um problema que se resolvia nas fazendas de forma privada, num problema público e social a partir da seca de 1866. E assim os ciclos econômicos foram impactados de forma severa no estado do Ceará, e o Banco do Nordeste, inclusive aqui, com vários documentos importantes, relatam muito desses impactos. Segundo ponto importante é que impactou a qualidade de vida e não só a economia. Migração e morte. Então, migração e morte foram duas consequências de 2 impactos severos que nós tivemos na seca. Até a seca de 1970, eu tenho relatos de colegas meus do departamento, o professor Nilson Campos, por exemplo, que faleceu, ele contava que na frente de serviço ele tinha que enterrar gente e fazer algum tipo de ação. De 1983 para cá, a gente já não ouve mais falar tanto de mortes. E o processo migratório diminuiu. O Ceará, inclusive, está sendo agora um dos estados que recebe o processo de migração. Isso vai justificar meu 5º ponto, que é exatamente o aumento da resiliência do sistema socio-natural com relação à questão da redução das secas. Tá certo? Terceiro, então, foi um problema sistêmico. Então, a gente teve uma melhora na nossa situação e um aumento na resiliência, possivelmente a política de recursos hídricos, a política ligada à questão de proteção alimentar com Bolsa Família e outros investimentos que foram feitos no Nordeste são chave para poder aumentar esse processo de resiliência. Mas a política de águas eu acho que foi essencial. Então, de onde é que vem a seca? A gente já tentou, na década de 70, por exemplo, trabalhei na FUNSEMI, estou vendo aqui 2 destacados funcionários da FUNSEMI. Quando a FUNSEMI foi criada, ela queria resolver o problema da seca no céu. Como? Nucleação artificial. Será que a gente consegue resolver com nucleação artificial? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender da seca, que é por isso que a gente vai entender que com a seca a gente se adapta e convive, é esse gráfico aqui, que mostra um eletrocardiograma, que é a precipitação da nossa região, onde a gente vai ter anos onde a gente tem 500 milímetros de chuva e anos que a gente vai ter 2.800 milímetros de chuva. Essa variabilidade interanual é que faz com que caracterize o processo da seca. A seca não é só o comportamento médio da semiaridez. A seca está associada a essa variabilidade do clima. Essa variabilidade do clima é que faz com que tenha anos úmidos e anos secos. E para complicar mais ainda o problema, às vezes os anos úmidos vêm juntos e os anos secos também vêm juntos, como o período de seca de 2012 a 2018 que nós acabamos de atravessar, que faz com que o problema se torne mais complicado ainda, que a gente tem que ter transportador de água no tempo, que é o reservatório, que seja de caráter plurianual, não resolvendo essas coisas só de um ano para o outro. E essa variabilidade do clima não está associada a efeitos de escala local. Está associado a efeitos de escala do planeta como um todo, do próprio ciclo biogeoquímico que a gente tem no planeta, né, e aqui no caso específico associado a temperaturas dos oceanos Pacífico, Atlântico. Tem uma quantidade de energia que a gente não tem condição de controlar. São muitas bombas atômicas de energia que estariam lá no Pacífico para poder aquecer ou resfriar alguma região. Então, a gente não tem condição de ter controle sobre isso. Como a gente não tem condição de ter controle sobre isso, a palavra é adaptar e é conviver. Porque a gente não tem condição de combater. A gente tem condição de usar a estratégia da vida, que é a estratégia da adaptação. A mudança climática, ela tende a acirrar ainda mais esses problemas. Esse é um gráfico que mostra que há um aumento na semiaridez no estado do Ceará e no nordeste do Brasil e no leste da Amazônia. Esse processo todo da variabilidade climática na precipitação, ela se reproduz de forma mais intensa, inclusive no regime de vazões. Então, aí esses pontos azuis são as vazões médias que nós vamos ter na bacia do rio Jaguaribe, em Oroz. Só para vocês terem uma ideia, nessa região são 20 mil quilômetros quadrados de área de drenagem. Em 20 mil quilômetros quadrados de área de drenagem, que pega a parte dos Iamuns, uma parte do oeste do Cariri, indo até ali a região de Iguatu, a gente tem anos que a vazão média anual foi 0, ou seja, não escoou o rio durante aquele ano. E a gente tem anos que a vazão média do rio é 220 metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem uma variabilidade extremamente importante. Conviver com essa variabilidade é o segredo de tentar fazer uma ação de gestão mais proativa com relação à questão da seca. E já que a gente não consegue regularizar a água nos céus, como se tentou na FUNSEMI nos anos 70, a gente teve que regularizar a água na terra, utilizando um transportador de água no tempo, que foi a construção de reservatórios. E esse gráfico mostra a evolução dos estoques de água aqui no estado do Ceará, onde a gente vê toda a construção e o processo de evolução desses estoques de água no decorrer do século XX,
onde a gente saiu praticamente no início do século XX com estoque praticamente nulo. O primeiro reservatório a ser construído oficialmente foi o reservatório Cedro, que começa no final do Império, mas só termina na Primeira República, e depois disso a gente tem ali o último reservatório, aquele que se destaca, é o reservatório Castanhão. Depois dele tiveram alguns outros, então esse gráfico pode ser um pouco mais atualizado, mas o número, a vazão, o estoque de água que a gente tem não consegue modificar muito isso. Então, o reservatório é chave. E esses reservatórios de regularização plurianual são decisivos para que a gente possa ter um processo de convivência com o semiárido. São os reservatórios de regularização plurianual. A gente tem aqui um levantamento que foi feito pela FUNSEMI em torno de mais de 100 mil reservatórios, de pequenos reservatórios, mas esses pequenos reservatórios são de regularização intraanual. Pega a água do período úmido e leva a água para o período seco dentro do próprio ano. Esses reservatórios não têm capacidade de fazer frente a essa variabilidade climática, que é essa variabilidade climática plurianual. Para isso, a gente precisa contar aí com 154, 155 reservatórios que são monitorados pela COGÉ, mas se a gente for a rigor, o número é bem menor do que esse, porque muitos desses reservatórios dos 150 não têm uma eficiência muito grande para transportar a água por muitos anos em seguida. Então, a estocagem de água e a construção de infraestrutura física faz parte desse caminho. Construção de reservatórios, construção de obras de transposição de bacia, construção de adutoras e até mesmo, em alguns lugares no sertão, com as populações rurais difusas, redes de distribuição, cisterna e até adutora móvel, que é o carro-pipa. Tá certo? Que em alguns lugares a gente vai ter problema em função da dificuldade de acesso de alguns lugares. Então, a infraestrutura hídrica ela é fundamental. Um elemento também importante aqui nesses meus prolegúmenos aqui seria dizer o seguinte, que um pilar importante para a gente poder pensar a questão da seca é o monitoramento da seca. E aqui, esse mapa, eu trago o Monitor da Seca, que foi um projeto extremamente importante, que iniciou aí uma colaboração com o Banco Mundial, a FUNSEMI e outras instituições do Nordeste tiveram um papel importante, e hoje ele tem em todo o Brasil. Esse mapa eu trouxe por dois motivos. Primeiro, para dizer que o monitoramento de seca, juntamente com a avaliação de vulnerabilidade das secas, que vão nos dizer onde é que a gente tem que atacar do ponto de vista de iniciativas. E o terceiro seria a política, o planejamento e as ações para poder mitigar essa questão da vulnerabilidade. Esses três pilares, eles são fundamentais. Mas o monitoramento precoce o monitoramento e a previsão precoce, eles são decisivos. E eu trouxe aqui também esse mapa para dizer que a seca não é uma característica só do semiárido. Nossas lições aqui no Nordeste, elas vão transpassar, inclusive, podem ser utilizadas em outras regiões do Brasil. E hoje a gente está vivenciando uma seca importante na parte oeste da Amazônia e na região ali do centro-oeste brasileiro. Tá certo? Então, a gente já teve em São Paulo, em vários outros lugares. Então, a seca então, não é uma característica só do semiárido. Tá certo? Isso é uma questão importante que a gente tem que trabalhar. E, para romper com essa questão da seca, a gente tem que acabar com o famoso ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, ele define o seguinte, a gente só lembra da seca quando a seca acontece. Tá certo? É ali aquela coisa lá. Quando a seca acontece, entra alerta, ansiedade, pânico, começa a chover, volta a apatia e a questão da seca. Para quebrar com esse ciclo hidrológico, nós precisamos de uma ferramenta chamada planejamento. Até porque as nossas secas são assim, 5, 6, 7 anos de seca, 5, 6, 7 anos úmidos. Nos anos úmidos, evaporam as instituições, as articulações institucionais e o conhecimento que foi produzido no período da seca. Então, o processo de planejamento ele é decisivo para manter essa memória, manter azeitada, inclusive, as articulações institucionais e toda a construção que foi feita, inclusive, no período de seca, para que na próxima seca a gente tenha uma capacidade de resposta maior. Quebrar com o ciclo hidrológico e manter a preocupação da seca, assim como da cheia, de forma sistemática, é uma tarefa extremamente importante a ser feita. Então, para isso, o primeiro ponto importante que a gente deve partir dele é que a seca está associada à variabilidade do clima. E aí, seja na Amazônia, seja aqui, seja no sudeste do país, vai haver seca. Então, a seca não é sinônimo de semiaridez, ou seja, há seca em regiões que não são semiáridas, tá certo? Apesar da semiaridez, ela intensificar os efeitos da seca por a gente ter uma quantidade de água menor. Depois, escassez hídrica não é sinônimo de seca. Pode existir escassez hídrica estrutural.
em regiões hidrográficas, por exemplo, como a região metropolitana de Fortaleza tem escassez hídrica estrutural, seca ou não. Mas, para ser mais categórico no meu exemplo, São Paulo é uma região úmida, tem o rio Tietê passando 60 metros cúbicos por segundo e teve uma seca severa nos anos de 2012, 2013, 2014, na cidade de São Paulo. Então, escassez hídrica está relacionada à oferta e à demanda de água, e a gente tem que olhar, ter uma questão maior. Então, como não há como controlar a variabilidade do clima, nós devemos nos adaptar a esses padrões de variabilidade. Construir estruturas sociais, como a gente vem fazendo, que reduzam o impacto da seca, aumente a resiliência dos nossos sistemas socionaturais. E aqui resiliência pode ser, a gente tem a capacidade de resistir, pode ter o conceito de resiliência na engenharia, que é aquele conceito em quanto tempo o sistema, depois de perturbado, volta ao seu estado natural, a gente mede isso em anos, e tem um conceito que talvez seja mais útil, que é o conceito de resiliência na ecologia. O conceito de resiliência na ecologia diz que depois de um choque, um sistema é resiliente desde que ele consiga manter sua capacidade, sua estrutura e suas funções. Mesmo que o ponto de equilíbrio dele seja um ponto de equilíbrio depois de cessado aquela forçante que o fez modificar, mesmo que o ponto de equilíbrio depois seja diferente. Mas se ele manter sua estrutura e suas funções, se as funções sociais são mantidas, se a estrutura da sociedade são mantidas, se os impactos são menos severos, aquele sistema é considerado resiliente. Eu acho que é nessa perspectiva que nós devemos pensar a questão da seca. Conviver com a seca e nos adaptarmos e aumentar isso aí. Quais foram as estratégias? E aí, só para poder situar onde eu vou chegar, eu já estou com 12 minutos, eu tenho 30, então tem 18 minutos para falar, 15 minutos eu vou reservar para falar só sobre o planejamento de seca. Então, aqui nos próximos minutos, eu queria dizer o seguinte, o Ramon, que é um decano da Secretaria de Recursos Hídricos e um secretário de Recursos Hídricos com experiência nacional e aqui no estado do Ceará gigantesco, uma das lideranças aqui, ele vai apresentar depois a gestão da oferta, mostrando, inclusive, o projeto Malha d'Água. Eu já pesquei que a apresentação dele vai ser sobre isso e, possivelmente, ele vai visitar essa questão da infraestrutura. Mas tem 5 ações que eu queria destacar aqui para o nosso planejamento e possibilidade de colaboração. Primeiro, é que a gente precisa de planejamento na gestão de recursos hídricos. E isso corrobora com o primeiro pilar do general, que é exatamente a questão de visão estratégica. O planejamento vai nos possibilitar uma visão estratégica sobre o problema. Não adianta a gente ter sala de crise sem não ter planejamento. Adianta ter sala de crise, mesmo que não tenha planejamento, que ela reduz o impacto. Mas algumas das oportunidades que a gente poderia ter, se tivesse um planejamento anterior, as salas de crise que a gente cria para cuidar da seca, algumas dessas ações, durante a sala de crise, já não estão mais disponíveis, e é difícil pensar no fogo cerrado de uma crise, de um colapso de água numa determinada cidade, o que é que a gente poderia, quais são as alternativas que a gente tem. A gente vai tentar a primeira alternativa que se torne factível e viável, e a gente não esgota possibilidades que poderiam ser até mais interessantes. Então, o planejamento ele é decisivo nisso, e o planejamento de recursos hídricos está identificando estratégias de médio e longo prazo para as regiões hidrográficas e estratégias de curto prazo, do ponto de vista de planos táticos e operacionais, para poder tratar com a gestão de recursos hídricos. Segundo, é que a gente tem que ter um foco na gestão da oferta. E aqui a gestão da oferta é o planejamento, a construção e a operação e manutenção. Nós não podemos pensar numa obra que ela está concluída quando se constrói. A obra começa a existir na sua construção. Depois disso, ela tem que ser operada e ser mantida, porque nesse momento ela vai gerar benefício para a sociedade. Então, a gente tem que pensar em todo o ciclo de vida de uma obra e pensar aqui em todas as intervenções físicas que são necessárias para a gente poder regularizar essa variabilidade do clima, para fazer com que o impacto da seca seja menos severo. Terceiro ponto é que a gente tem que trabalhar a gestão da oferta. Nós temos que fazer mais com cada gota d'água. Para isso, a gente tem que ser eficiente na irrigação, tem que ser eficiente no uso da água na cidade, tem que ter mecanismos de incentivo, inclusive, porque a irrigação e as cidades tenham esse tipo de comportamento, a partir do setor de recursos hídricos, a partir da construção de novas tecnologias poupadoras de água, seja nos prédios, seja nas áreas irrigadas, né, e o manejo na irrigação é importante com relação a isso. A capacidade de educação dos usuários de água e da população em geral, para saber usar bem a água e economizar, é fundamental nisso. Então, a política de gestão não tem que se preocupar só com a oferta, nós temos que preocupar também com a demanda. Que aí são os dois pratos. Não adianta só colocar mais o prato da oferta se a gente está sendo perdulário no prato da demanda. Tá certo? Na balança aqui do equilíbrio de oferta e demanda. Então, a gente tem que ter uma racionalidade mais importante na demanda. E do ponto de vista da oferta, eu não disse, mas deveria ter dito, que a gente deve começar a ampliar, inclusive, nossa matriz de abastecimento. Alguns mananciais que antes não eram utilizados, como o reuso da água, que a gente pensava no resíduo, o esgoto é resíduo e não é recurso. O esgoto pode ser recurso.
Tá certo? E aqui no Ceará já estou começando a ter algumas ações para o resíduo. Em alguns lugares, a água está se tornando tão cara que compensa desalinizar a água. É o caso de Fortaleza. Inclusive, em função de outras vulnerabilidades estratégicas que nós temos do abastecimento de Fortaleza, que devia, inclusive, preocupar o Exército. Tá certo? Não vou conversar sobre isso agora, não. E o terceiro ponto, então, é importante ter o processo de dessalinização. O quarto ponto que eu acho fundamental é gerenciar a água, é gerenciar conflito. Tem uma frase no oeste dos Estados Unidos que diz assim, o uísque é para beber e a água é para brigar. Né? Porque existem conflitos associados à questão de recursos hídricos. Lidar com esses conflitos do ponto de vista institucional, construir mecanismos de transformar conflito em colaboração, é um dos caminhos importantes que a Lei 9433 de 97 tentou construir. Os parlamentos da água, os comitês de bacia, o processo de participação pública dirimir o conflito. E frases como antigamente se ouvia no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, passa sangue, mas não passa água numa válvula, isso ninguém ouve mais. Tá certo? A gente passou um período de seca severo e os conflitos sociais foram diminuídos em função do processo de participação pública e do processo de gestão. E a alocação negociada de água teve um papel fundamental nessa construção que foi elaborada. E o quinto ponto, tá certo? Se o plano é estratégico, o planejamento é estratégico, a gente tem que ter também um planejamento operacional, tático. Tá certo? Que a resposta é o seguinte, o que é que eu faço quando a seca aconteceu? E aí não adianta dizer, constrói aí uma transposição que vem lá do Parnaíba. Não adianta, porque não vai estar disponível na próxima seca. Isso é uma visão estratégica, que tem que estar naquele primeiro plano. Quais são as alternativas que eu tenho quando a seca aconteceu? Qual é a ação que eu tenho que fazer quando a seca está instalada? Quais são as possibilidades, então, do ponto de vista físico, implementação física e financeira, eu tenho para poder resolver a próxima seca? E esse contexto é o contexto dos planos proativos de seca, que a gente está desenvolvendo. Mas antes de falar no plano proativo de seca, um slide sobre a alocação negociada de água, que esse ano faz 30 anos de idade, dia 28 de julho de 1994, tá certo? Menos de um mês da criação da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que eu acho que é a joia da coroa da gestão de recursos hídricos no estado do Ceará, a COGER, certo? Foi criado esse mecanismo aqui no Ceará de alocação negociada de água, que eu acho que é um sucesso. Tá certo? Depois, alguns outros estados do Nordeste tentaram incorporar, a Agência Nacional de Água incorporou, fazendo algumas alterações. Então, ele é um mecanismo por excelência de gestão de conflito entre usuários de água, entre usos da água e entre regiões. Regiões, eu estou falando... né? Ele foi criado em julho de 94, ele realiza a mediação de conflitos, entre, como eu falei, entre os usuários e tal. Ele define uma alocação de água intertemporal, ele define níveis de racionamento, inclusive com a questão do uso, tem um intenso processo de participação pública e é uma decisão construída sob forte base técnica. E aí é outro ponto-chave. Qualquer decisão sem ter base técnica é uma decisão que não vai ser sustentável. Tá certo? E quando eu tenho conflito e eu não tenho base técnica, isso é colocar pessoas com foice numa sala escura. Tá certo? A base técnica é que diz o que é viável e o que não é viável. O que pode ser, quais são as possibilidades que a realidade nos coloca, tá certo? E dá um domínio, uma base de domínio para poder ter esse processo de gestão. Então, isso foi decisivo, inclusive, e eu aprendi isso já em 94. Quando eu sou do primeiro grupo da COGER, eu como engenheiro, ia junto de um sociólogo, eu fazia modelagem matemática e um sociólogo lá levava essas informações para discutir com a sociedade, construir cenários e transformar conflito em colaboração. E aí, né, nosso cronograma, eu vi 10, eu pensava que tinha 11, mas vou no seu tempo, certo? Eu vou falar agora, nesses 10 minutos que me restam, sobre o plano proativo de secas, que eu acho que isso é uma inovação que está em operação aqui no Estado. Então, tem esses planos todos que foram feitos, plano proativo de seca. Então, o primeiro ponto do plano proativo de seca é que é uma distinção entre o que é um plano reativo e um plano proativo. O que é que define um plano reativo e um plano proativo? Todos os dois precisam de uma ação prévia. No plano reativo, eu tenho um plano de contingência. No plano reativo, eu tenho um plano de contingência que só vai ser operado durante a seca. No plano proativo, eu tenho um plano de ações que vai ter ações que ainda no período normal, para fazer com que algumas das alternativas, quando aconteça a seca, eles sejam viáveis. Então, a gente está numa abordagem mais proativa do que numa abordagem reativa, que é manter ações de mitigação da seca ainda antes que a seca aconteça. E a gente está desenvolvendo, depois eu vou deixar o site para quem quiser ter acesso aos documentos na íntegra, um conjunto de documentos que diz respeito ao seguinte: a gente propõe uma política estadual de proativa de secas, que eu vou ainda
discutir de forma mais detalhada com o secretário Ramon, certo? A gente já um relatório de conjuntura da seca, onde a gente diga a cada final de seca e a cada período o que foi aprendido, quais são as lições que foram feitas, quais são os impactos que aconteceram, quais foram as respostas que foram dadas que tiveram sucesso, quais as respostas que foram dadas que não tiveram sucesso. O insucesso, às vezes, de documentar é tão importante quanto o sucesso, porque são caminhos que a gente não vai mais trilhar no futuro. A gente tem uma metodologia para desenvolver planos proativos de seca em regiões hidrográficas, em sistemas de recursos hídricos, ao nível de usuários de água. E aí a gente está tentando propor aqui essas 5 dimensões de um plano proativo, de planejamento de seca. Plano de ativo de seca em sistemas de recursos hídricos, na questão dos hidrossistemas, nas bacias hidrográficas e depois nos usos da água. Está difícil de ler daqui, possivelmente para vocês também está muito difícil, mas esse aqui é uma proposta de uma política de gestão proativa de seca no estado de Ceará. Tem um documento escrito. Nesse documento escrito a gente tem vários elementos. Aqui eu consigo ver melhor, né? Que é exatamente quando a gente declara a seca, quais são os instrumentos que a gente tem para poder trabalhar com a seca, quando é que a gente comunica a questão da seca, quais são as ações que a gente vai ter que trabalhar na questão da seca. Esse é o relatório de conjuntura da seca, vou passar rapidamente. Tem essa metodologia, que eu estou achando que está muito clara, não dá para vocês verem, então, depois, quem tiver interesse, pode olhar o documento de forma mais integral. E a gente tem aí esses planos proativos de seca em região hidrográfica. Estou vendo aqui o Daniel e o João Deon, que têm trabalhado de forma muito intensamente nesses planos proativos de seca em regiões hidrográficas. Então, a gente desenvolveu uma metodologia para fazer o seguinte: cada reservatório do Ceará vai ter um zoneamento, onde a gente disse assim, quando o reservatório está nesse nível aqui, está normal. Nesse nível aqui, nessa outra faixa, entrou em alerta. Nessa outra faixa, é seca. Nessa outra faixa, é seca severa. E para cada nível do reservatório, tem um conjunto de ações. Então, o nível do reservatório dispara um conjunto de ações a ser feitas. Ações que vão ser feitas no período normal, ações que vão ser feitas no período de alerta, ações que vão ser feitas no período seco, ações que vão ser feitas numa seca mais severa. Então, a gente vai ter aqui, que é esse dos hidrossistemas. Então, essa figura até do Daniel, tá certo? A gente tem lá normal, alerta, seca e seca severa. Então, o monitoramento de seca é definido no reservatório. E não é nem na chuva. Tá certo? Então, define o monitoramento de seca para um sistema de reservatórios na chuva. Por quê? Porque tem muito falso alarme e baixa probabilidade de detecção, se você olhar só a chuva. A gente testou muito isso, lá com o Luizinho, inclusive, né? Professor Luiz. Né? Então, a gente fez o teste nisso. Então, tem o zoneamento que foi feito aqui no reservatório. Com esse zoneamento que foi feito no reservatório, com ampla participação pública, porque são eles que vão ser afetados, são eles que, inclusive, conhecem especificidades e têm um conhecimento mais local para poder operar essa questão. Então, tem um amplo processo de participação pública, foi desenvolvido jogos, etc. Então, com eles vai definir, dado o nível de reservatório, qual é a medida de contingência e racionamento, o que é que deve ser feito no conjunto das ações. Isso feito com ampla participação social. Lá no plano, vocês vão ver isso de forma mais detalhada, mas tem lá qual é a classe de ação, quem é a ação, a descrição da ação, quem é o responsável por cada uma da ação, para cada um desses estados de seca. De novo, participação social é fundamental para a gente garantir não só legitimidade do processo, mas garantir que aquele plano ele seja implementado, porque são aquelas pessoas que vão implementar o plano. Se a gente imaginar que vai ser de forma centralizada, a gente não vai ter muito sucesso. Né? Boa parte desses documentos que eu acabei de citar estão aqui no site do Programa Cientista-Chefe. O Programa Cientista-Chefe é um programa que foi criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa Ceará, pela FUNCAP. É um programa que tenta criar inovação no setor público. A gente tem várias áreas, uma delas é a área de recursos hídricos, foi uma das 5 primeiras. Eu estou atualmente respondendo como cientista-chefe na área de recursos hídricos do Estado de Ceará, vinculado diretamente à Secretaria de Recursos Hídricos. Continuo na universidade, tá certo? Mas aqui minha tarefa é fazer essa ponte entre a universidade, a academia, tá certo? E o setor público para poder promover inovação. Tem vários projetos que já foram desenvolvidos lá nesse programa de cientista-chefe, convido-os a observar, e um deles diz respeito a essa questão de planejamento proativo de seca e os planos de seca. Quem tiver interesse depois pode usar esse QR Code de acesso que está nos slides, tá certo? Podem pegar agora. Outro ponto importante, que a gente também, que eu queria antes de concluir, né, eu acho que deve faltar uns 2 minutinhos aí mais, dos 5 que você me deu, a gente vai ter aqui, a gente criou na Universidade Federal do Ceará, o Centro Estratégico de Política de Águas e Secas.
Porque a gente identifica que a resposta à seca, a construção de uma solução para gerenciar essa questão das secas, não é de uma área de conhecimento específico. Não é só nós, da engenharia, com construção de infraestrutura, não é só dos colegas da agrárias, né, Bergson, que vai trabalhar a questão do manejo na irrigação, no manejo na agricultura de sequeiro, não é só os colegas da sociologia e da economia que vão lidar aí com questões sociais ligadas a conflitos, etc. A gente precisa, não é só o conhecimento da física com isótopos para poder fazer datação de água subterrânea, é importante, do isótopo ao conflito social, a gente precisa integrar áreas de conhecimento para fazer uma abordagem de totalidade com relação à questão da seca. Então, nós juntamos 21 laboratórios, estou vendo aqui os colegas da administração também, que está dentro desse CEP, então, a gente construiu 21 laboratórios com 13 cursos de pós-graduação ligados à Universidade Federal, algum deles com nível 7, que é o nível mais alto que a gente tem lá na CAPES, como é o caso do meu curso de recursos hídricos, o caso do curso de física, entre outros, então com um nível de excelência grande. A gente criou esse centro exatamente para poder olhar essa questão da gestão de seca e a gestão de recursos hídricos de forma mais integral. É isso que eu tinha que dizer, acho que cumpri o tempo, tá certo, que me foi dado, e fico à disposição para questionamentos futuros e para a gente poder manter o diálogo. Muito obrigado.